Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra e aqui você estuda as Escrituras no contexto original. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar um estudo da playlist de Mateus. Já quero pedir a você que se inscreva no canal. Se você não for inscrito, aperte aí o sininho de notificações e deixe o seu like. Ele é muito importante para que a plataforma possa entender que o vídeo é relevante e está apresentando para muitas outras pessoas. Também quero pedir a você que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Muito importante para a compreensão do contexto original do que Mateus escreveu a respeito de Yeshua. Então vamos ao nosso estudo. Sobre o que ele estava falando aqui? Sobre apontamentos proféticos. Por que eu estou sempre falando para vocês? Olha, isso aqui é apontamento para isso. Ó. Céu é apontamento para Deus. Reino do céu é apontamento para o reino de Deus. Monte é apontamento para quê? Monte é apontamento para pessoas elevadas, pessoas de justiça, pessoas obedientes. E como é que eu sei disso? Isso é técnica de estudo judaico. Você vai pegar no mínimo 7 textos que tem essas palavras-chave que você está usando e vai cruzar esses textos. E você vai ver quando você cruzar os textos, você vai ver que essas palavras-chave serão essas coisas que eu estou falando. Técnica rabínica, técnica judaica. E Yeshua usava isso. E aqui ele está mostrando isso. Ele está dizendo, olha, eu não estou falando de pão, vocês não estão entendendo. Quando eu estou falando de fermento, eu estou falando de ensino. Errado. Ele continua. Verso 13. Quando Yeshua entrou no território de Cesareia de Filipe, aqui já é uma continuação da história. Aqui, mais uma vez, passou o tempo. Eles já tinham atravessado o lago, e aí foram para Cesareia de Filipe. E aqui é interessante vocês saberem o contexto. O que é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é uma cidade marítima e que próximo ali, além de ter uma montanha ali, onde na fachada da montanha ele tinha vários nichos de divindades pagãs, inclusive ali tinha um bosque, e naquele bosque era adorado um deus romano chamado Pan, exatamente de onde vem Peter Pan, era um deus chamado Pan, que é uma divindade dos bosques, que fazia um monte de coisa, depois vocês podem pesquisar. Ele chega naquele lugar, aquela montanha, naquele caminho onde tinha aquele bosque, águas correndo em direção ao mar, vários nichos de divindades na montanha. Só que num lugar específico tem uma caverna, uma gruta enorme, onde os romanos e gregos diziam que aquilo ali era a entrada para o Hades, que eles chamam de inferno. Yeshua para ali. Olha o texto dizendo, hein? Quando Yeshua entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos talmidim. Ele chega naquele lugar, especificamente naquele lugar onde as pessoas diziam que era a entrada do Hades, a entrada do, entre aspas, do inferno. E aí, Yeshua pergunta aos discípulos, aos talmidim, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E aqui, essa expressão Filho do Homem aqui, Mateus está colocando isso aqui de propósito. Se você for lá olhar a referência em Marcos 8, 27 a 30, ali Marcos escreve quem os homens dizem que eu sou. Yeshua disse isso. Lá em Lucas 8, 9, verso 18, também. Yeshua fala quem os homens dizem que eu sou. Mas aqui Mateus estava querendo, como eu já falei para vocês no início de Mateus, ele está querendo demonstrar a messianidade de Yeshua. Então ele bota Yeshua perguntando quem os homens dizem que o Filho do Homem é. Porque Filho do Homem é uma expressão profética para o Messias. Também indica o filho de Adão. Você vê no livro de Ezequiel, o Eterno chamando Ezequiel o tempo todo de Filho do Homem. Por quê? Indica o ungido. No verso 14 ele diz, eles disseram, alguns dizem que é Yohanan, o imersor, João Batista. Outros dizem que é Eliarro, Elias. E ainda outros dizem que é Irmeiarro, Jeremias. Ou um dos profetas. Aí ele ouviu cada um dizia alguma coisa, e aí falou assim, tudo bem. Mas e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Quem vocês dizem que eu sou? Você vê que aqui Mateus escreve, quem dizem que eu sou? Aqui ele já escreve de outro jeito. Então, é a forma de ver do autor. Ele colocou de um jeito para expressar uma situação, e agora ele coloca de outro. E aí Pedro, Simão Kefa, responde, você é o Machia, o Messias, o ungido, Filho do Deus vivo.
Quando essas duas palavras estão juntas, elas fazem sentido. Você é o Messias, vírgula. Porque Messias significa o quê? Escolhido, ungido. Então vamos ler de novo. Você é o Messias. Você é o escolhido, ungido, filho do Deus vivo. Significa o quê? Que aqui Pedro está dizendo, olha, eu sei que você não era antes, você foi escolhido para ser. O dogma aqui cai. Eu sei que você não era antes, mas você foi escolhido para ser. Você é o Messias, o escolhido, filho do Deus vivo. E aí ele continua. Aí Yeshua vai responder para ele. Shimon bar Yohanan. Nas traduções em português, você vê que não tem nada a ver, né? Se fosse a tradução direta do hebraico, é Shimon ben Yohanan. Ou seja, Pedro, né, Simão, filho de João. Só que nas traduções, né, colocam Bar Jonas, não é Bar Yohanan. Bar Yohanan é filho de João. Também é filho. Ou é Bar ou é Ben. Vai mudar a vogal aí, vai mudar de acordo com a consoante que vem depois. Aí é regra de gramática do hebraico. Vamos lá. Yeshua lhe disse, você, filho de João, quão abençoado você é. Quão abençoado você é. E aí preste atenção nisso agora. Porque nenhum ser humano lhe revelou isto. De forma nenhuma. Mas sim, meu Pai, olha isso, no céu. Aonde que Deus está? No céu. Da onde que Deus é? Do céu. Tá vendo por que reino tem ligação com o céu? Que é de onde vem as coisas de Deus. E aí, o que ele está revelando aqui? Que alguém reconhecê-lo como Messias não é um trabalho humano. Não é meu e não é seu. Quem revela é Deus. Alguém reconhecer o caminho da justiça não é trabalho meu e seu, é trabalho de Deus. É Ele que faz, é Ele que dá a revelação. Qual é o nosso trabalho? Viver a verdade, levar a verdade. Quem toca? Deus. Quem revela? Deus. Eu não posso me arrancar os meus cabelos, porque eu estou tentando falar com alguém e a pessoa não aceita. Eu não posso ficar desesperado. Por quê? Porque quem revela é Deus. E ele fala isso aqui. Bem-aventurado é você. Quão abençoado você é. Porque nenhum ser humano lhe revelou isso de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu. Aí ele continua, verso 18. Eu também lhe digo isto. Você é... Agora tem uma pegadinha. Você é Kefa, que significa pedra. Ou seja, você é pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha comunidade. Viu? Vou parar aqui. Que pedra? A pedra que Yeshua está falando aqui é Pedro? É a palavra que ele falou. A verdade que ele transmitiu. Qual foi a verdade que ele transmitiu? Que Yeshua é o Messias. É em cima desta verdade que segue-se o restante da oração. Por que a igreja católica, evangélica e tantas outras denominações se fiam no texto errado? Porque entendem que ele está falando de Pedro. Aí colocam Pedro como fundador da igreja, colocam Pedro como aquele que tem as chaves. Vamos falar da chave daqui a pouco. Mas aquele que tem a chave do céu. Mas aqui... a pedra que ele está falando é a verdade que Pedro falou. Não é Pedro. E embora Kefa significa pedra, né, ou fragmento de pedra, a pedra que Yeshua está dizendo aqui, sobre esta pedra edificarei minha comunidade, Yeshua quem está dizendo que é sobre esta pedra. Então, Kefa diz isso. Aí ele vira para Pedro e fala, você é Pedro. Ou seja, você é pedra, ou fragmento de pedra. No caso, Kefa, né? Você é pedra. Aí ele fala, e sobre esta pedra, Yeshua não fala sobre você, sobre a verdade. Sobre esta verdade que você falou, eu vou construir a comunidade. Vamos lá. E aí ele fala, e aí sobre esta pedra eu vou edificar a comunidade. Sobre esta palavra. E aí ele fala, você é Pedro, e sobre esta verdade vou edificar a comunidade, a igreja. E aí ele fala, vírgula, e as portas do Sheol, na tradução em português, as portas do inferno, não poderão vencer. Ele fala isso perto da caverna, perto da gruta, que os romanos achavam que era a entrada para o inferno. Mas o que é Sheol? Sepultura. Sheol tem alguma coisa a ver com o mundo de mortos? Não. Mas Yeshua estava fazendo uma pegadinha ali. Ora, os discípulos tinham acabado de demonstrar falta de fé, tinham acabado de demonstrar imaturidade em conhecimento, aí ele vai e faz uma pegadinha, né? E as portas do Sheol não a poderão vencer. Ele está falando de batalha espiritual aqui? Já preguei sobre batalha espiritual. Eu fiz curso de batalha espiritual. Ele está falando de batalha espiritual aqui não. O que ele falou lá em cima lá? Qual é o sinal de Jonas? Ressurreição. Se o Sheol, se as portas do Sheol, o que é a porta do Sheol? O que é a porta da sepultura? A pedra que coloca em cima. O lacre, a terra que coloca em cima do caixão. A porta do inferno
não pode segurar, não pode vencer. Por quê? Porque ele vai chamar todo mundo. Os santos vão acordar e não vai ter pedra que vai segurar. Essas são as portas do Sheol, da sepultura, do inferno. Não vai ter sepultura que vai segurar um servo de Deus quando ele chamar. Aí o povo faz uma festa aí fora, né? Cobra ingresso e tudo para fazer seminário de batalha espiritual. E eu já paguei. Trouxa. Foi uma nem duas vezes, não. Muitas vezes. Mas Yeshua aqui não está falando sobre batalha espiritual. Ele está falando sobre ressurreição. Ele está falando sobre o sinal de Jonas. O sinal de Jonas especificamente para ele. Mas tudo que é especificamente para ele também serve para a comunidade. Profeticamente, serve para a comunidade nazarena. Serve para o Talmidim. Serve para os remanescentes. Serve para mim e para você. Então veja. Cadê aqui? E as portas do Sheol não a poderão vencer. Verso 19. Eu lhes darei as chaves do reino do céu. E aí? Que chaves? As chaves, eu lhes darei as chaves do reino do céu. Olha o que ele segue falando. E veja que isso aqui, como é uma profecia, está invertido, tá? O que você proibir na terra, será proibido no céu. Olha o que eu falei sobre céu. O que é céu? Reino. Está invertido. Ou seja, o que a Torá diz que é proibido, vocês vão ensinar que é proibido. Ele fala, o que vocês proibir no céu, será proibido, né? O que você proibir na terra, será proibido no céu. E o que você permitir na terra, será permitido no céu. Ou seja, o que você proibir é porque é proibido, e o que você permitir é porque é permitido. Por quê? Porque você vive segundo as regras do reino do céu. Por isso que ele fala terra e céu. Não é claro isso aqui? Ele está mostrando aqui. Então, que chaves são essas? Que ele vai dar autoridade, sabedoria. Quando eu falo para vocês sobre apontamentos proféticos, como é que eu descubro os apontamentos proféticos? Através das palavras-chaves. Quem é que dá as palavras-chaves? O Eterno. Porque você vai começar a estudar, vai começar a esmiuçar. Você pega um versículo, aí você fala, aqui está falando sobre isso, isso e isso. Aí você vai procurar outros versículos que falam que tem aquela mesma palavra que você está procurando. E os versículos vão se alinhar um com o outro. E você vai encontrar o significado daquela palavra-chave. E aí quando você encontra aquilo ali, você volta no seu versículo e você vai ler o seu versículo com um novo entendimento. O autor do livro, Pirkei Shimon, faz isso. Ele está dando lá o versículo 1 Pedro 1, verso 2. Aí ele bota o texto normal. Aí ele vem explicando o que Pedro está dizendo, né? Aí ele explica as palavras-chave ali, tudinho. Ele usa essa técnica certeza ali, certinha. Aí ele explica tudinho sobre as palavras que Pedro usou, coisa e tal, papapá. Aí quando chega no final, ele lê o mesmo texto com uma releitura. Ele ainda coloca do lado assim, releitura. Que ele usa as palavras que ele usou nas explicações dentro do versículo. Aí você encontra uma outra Bíblia, dentro da Bíblia. E aí os rabinos falam que tem 70 níveis. São 70 Bíblias dentro da sua Bíblia. Ainda confirma com gematria. O grande problema é que a gente estudava uma teologia que excluiu o judeu, que excluiu o pensamento judaico. Ora, o livro dos profetas foi escrito por eles, para eles, com a história deles, com a vivência deles, com a cultura deles. Aí o teólogo foi lá, pegou, deixa isso para lá, não é isso não. Bom, agora a gente vai pensar desse jeito aqui. Deixa o judeu para lá, é isso aqui. E a gente foi seguindo. Então ele falou, o que você proibir na terra está proibido no céu, e o que você permitir na terra está permitido no céu. Como eu falei, a profecia, está invertido. O que está proibido, você vai ensinar que é proibido. O que está permitido, você vai ensinar que é permitido. É a Torá. Então, aí olha só isso. Então ele advertiu os Talmidim de que não contassem a ninguém que ele era Messias. Os fariseus começam dizendo, querendo um sinal. Nem os Talmidim entenderam o que estava sendo dito. Aí ele explica, mostra para eles a verdade, eles compreendem. Aí depois fala para eles assim, vocês entenderam agora, né? Mas não fala para ninguém ainda não. Não está na hora ainda não, certo? Vamos continuar vivendo, vamos continuar praticando. É uma equivalência isso aqui. Sabe o que é a equivalência disso aqui? A equivalência de falar assim, não diga pra ninguém que eu sou o Messias. Não precisa sair por aí fazendo evangelismo, não. Só vive, pratica. Alguém vier perguntar a você, você ensina. Porque é Deus que trouxe. Porque quem é que revela? Quem é que toca as pessoas pra chegar até você? É Deus. Então cadê? Mas aqui, o que ele tá falando aqui, praticamente dizer, viva. Isso aqui é profecia. Verso 21. Daquele momento em diante, Yeshua começou a explicar aos Talmidim, aos discípulos, que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muito nas mãos dos anciãos. Ou seja, ele começa a explicar que ele vai morrer. Começa a dizer a verdade para eles. Nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos mestres da Torá. E que deveria ser condenado
a morte. Olha ele voltando no sinal de Jonas. Olha ele voltando no sinal de Jonas aqui. Vê como o sinal de Jonas é sobre a morte dele? Deve ser da morte, mas que no terceiro dia seria trazido à vida. Não é o sinal de Jonas que ele está falando? Está aí no texto, irmão. Está aí no texto. É claro. Por que a gente não entendia? A nossa mente estava com óculos errado. A gente estava usando um óculos errado. Isso que a gente não entendia. E aí tem outra pegadinha. Terceiro dia ele seria trazido à vida. Veja, antes da pegadinha. Ao terceiro dia, eu vou voltar à vida. Ao terceiro dia, eu retornarei à vida. É isso que está dizendo aqui? O que foi que ele falou? Ao terceiro dia eu serei trazido à vida. Ser trazido é diferente de ir. Alguém está dando a vida a ele de volta. Sinal de Jonas. Alguém trouxe ele. Alguém livrou ele. Alguém libertou ele. Alguém restaurou a vida dele. Quem? Deus. E aí vamos lá, verso 22. Então Quefa, chamando-o à parte, chamou de lado. Chamou de lado. Ele falou aquilo ali, aí Pedro chama ele. Vem cá. Que história é essa aí, rapaz? Faz isso não. Que negócio de mulher, rapaz? Que papo é esse? Olha Pedro falando, chamou ele à parte e começou a repreender, dizendo, Deus não permita, Hasve Halila, Deus não permita. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Olha Pedro falando, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Mas Yeshua deu as costas a Pedro, virou de costa para ele, virou as costas para ele. Olha isso, deu as costas para ele e disse, para trás de mim, Satã, opositor, você é um obstáculo no meu caminho. Ele está chamando Pedro. Pedro aqui está dominado pelo diabo. Ele só estava se opondo. Para trás de mim, Satã, não é dizer que Pedro estava dominado pelo Satanás, porque Satã significa oposição, opositor. Ou seja, ele estava sendo contrário ao que Yeshua estava ensinando. Aí o próprio Yeshua fala, para trás, opositor. Você está sendo um obstáculo. Está sendo um obstáculo. Aí olha como é que isso aqui é coisa de homem, não coisa de um ser espiritual. Porque seu pensamento reflete a perspectiva humana, não a de Deus. Ou seja, essa história de que Pedro estava dominado, que Pedro deixou o diabo entrar no coração dele, nada disso. Ele foi o quê? Um opositor que Yeshua estava falando. Ele estava se opondo. Chamou ele de lado e falou, não, isso não vai acontecer. Tinha que acontecer. Deus determinou desse jeito. Estava escrito que seria desse jeito. E Pedro estava se opondo. Não era o diabo, era Pedro. Não era espiritual, era carnal. Porque a perspectiva de Deus era o quê? O que ele estava ensinando. Afinal de contas, Yeshua é profeta. Ele está declarando uma profecia. Já tinha acontecido aquilo? Não. Ele estava dizendo, vamos para Jerusalém, eu vou ser preso. Isso é profecia. Eu vou ser preso. Vou sofrer na mão dos escribas e fariseus, de saduceus. Vão me matar, mas não se preocupe. Serei trazido de volta à vida. Isso é uma profecia. Se é uma profecia, o que estava saindo da boca dele era a palavra de Deus. Quem estava em Yeshua falando? O Ruach, que é Deus. O Espírito, que é Deus, falando pela boca dele. Aí Pedro vai e se levanta de forma humana e diz, não vai acontecer isso. Ele está sendo um opositor. Preocupação? Era uma preocupação. Era uma preocupação. Mas a preocupação é uma coisa humana. A gente não pode colocar as nossas emoções acima da vontade de Deus. A gente não pode colocar as nossas emoções acima do que Deus determinou. É a mesma coisa que acontece quando eu coloco as emoções acima da Torá, acima da vontade de Deus. A Torá diz isso, mas a minha emoção fala o quê? Ah, não, a gente pode dar uma amenizada, né? Não pode amenizar, não. É justiça. A Torá fala isso. Vamos lá. Estamos quase acabando. Verso 24. Então, Yeshua disse aos Talmidim, se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar sua estaca de execução e vir atrás de mim. Nas traduções está cruz. Ou seja, ele já estava dizendo aqui como é que ele seria morto. Ele só disse lá em cima que seria morto, não disse como. Aqui está dizendo que, como que é. Ele fala, todos vocês têm que fazer a mesma coisa. Tem que se entregar à vontade de Deus. Carregar a estaca de execução e seguir em frente. Porque quem quiser salvar a própria vida, e aí entra a emoção. Quem quiser salvar a própria vida, vai perder. Mas quem destruir sua vida por minha causa, ou seja, pela verdade, pela vontade de Deus, então vai encontrar a vida. É a mesma coisa que dizer, olha, você deixa tudo de lado e vive a vontade de Deus, vive segundo a Torá. Aí você encontra a vida eterna. Aí você vai ser ressuscitado. O sinal de Jonas se cumpre na sua vida. Agora, se você achar que não, e preferir viver de acordo com a sua vontade, com a sua emoção, com a sua carne, você perde a sua vida. E aí você não é ressuscitado e o sinal de Jonas não acontece na sua vida. É claro isso, né? Aí ele fala assim, que bem fará uma pessoa se ela ganhar o mundo inteiro,
mas perder a sua vida. O que adianta? A pessoa faz de tudo nessa vida, consegue tudo, mas está desprezando as coisas de Deus. Que bem fará uma pessoa se ela ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida. Isso aqui é muito forte. Ou o que uma pessoa dará em troca da sua vida? Existe algum valor que você possa pagar pela sua vida? Não tem. Embora muitas pessoas cobrem por aí, mas não tem. E aí ele fala, porque o Filho do Homem, aí ele está falando dele mesmo, o Messias, o Filho de Deus, virá na glória de seu Pai. Veja que a glória não é dele. Ele virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Que anjos? Que mensageiros? O povo que seguia, os fiéis. Aqui as pessoas acham que são anjos, alados, seres celestiais. Não. Aí você pega Mateus 24, a gente vai chegar lá. Quando ele vem com alarido de anjo e toque de trombeta. Tocou a trombeta. O que acontece quando toca a trombeta? Ele desperta, as portas do inferno não segura. As pessoas ressuscitam, encontram com ele. Aí ele vai para onde? Onde ele está aqui, para Israel, a terra de Israel. Por isso que ele fala, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Anjos significa mensageiros. A palavra é essa, malach, mensageiro. E então recompensará cada um de acordo com a sua conduta. Tá vendo como é que a vírgula aqui está dizendo quem é? Virá com seus anjos, com seus mensageiros, vírgula. E então recompensará a cada um quem? Dos mensageiros, de acordo com a sua conduta. Verso 28. Sim, eu lhes afirmo. Conduta aqui é o quê? Obras. Justiça. O que você praticou, o que você viveu, como você obedeceu. Verso 28. Sim, eu lhes afirmo que alguns dos que aqui estão, aliás, alguns dos que aqui se encontram, não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Aí aqui, outra pergunta. A última do estudo de hoje. Ele está dizendo o quê? Que alguém ali ia viver para sempre até ele voltar? Não, que todos eles morreram. Então o que ele quis dizer? Significa que essas pessoas, alguns, ou essa pessoa que ele está se referindo aqui, ia estar vivo quando ele voltasse? Porque se foi isso, se o entendimento foi esse, a profecia caiu por terra. Porque todos os talmidinhos, discípulos, morreram e ele não voltou ainda. Ou ele já voltou e a gente está fora, totalmente doido. A gente está variadão. Porque ele já voltou, algum discípulo já viu, e tudo que a gente está estudando aqui já aconteceu e a gente não está sabendo de mais nada. Ou tem uma outra vertente de entendimento aqui. E aí a vertente de entendimento aqui, vertente judaica, é de que, quando ele fala aqui, alguns que estão presentes aqui não experimentarão a morte até que vejam. Vejam é visão. Visão, quem é que tem visão? Quem tem visão é quem é vidente. É quem recebe uma visão. E quem estava ali entre os talmidim que recebeu uma revelação, uma visão da vinda dele? João. Aonde? Na ilha de Patmos. Quando ele escreveu o quê? Apocalipse. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo aqui. Alguém aqui, ou alguns aqui, não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E João foi literalmente o último discípulo, o último talmidim a morrer. Todos os outros já tinham morrido, menos João. Quando João estava na ilha de Patmos, ele era o último sobrevivente. O último sobrevivente daqueles que tinham presenciado o Messias vivo. Então ele teve a visão da vinda do Filho do Homem e não tinha morrido ainda. Dos demais apóstolos que estavam ali, não se tem referência de que mais alguém teria visto, mas alguém pode ter tido a visão. Pedro fala alguma coisa sobre escatologia também. Lá na epístola dele ele fala alguma coisa sobre escatologia também. Pode ser que ele tenha visto alguma coisa, mas a gente não tem, né, nada bem claro, bem concreto. Esse alguns aí pode ser erro de tradução também. Amém?